Pouso Alegre, 5 de janeiro de 2023, quinta-feira de chuva, termômetros na casa dos 22 graus. No sul de Minas, a chuva também, e nós iniciamos a edição 274 do Jornal Falado Online, Correio Sem Selo. E vamos às notícias. Moradores do bairro São Geraldo, em Pouso Alegre, querem providências para a inundação que afeta o bairro e para o esgoto. Ouro Fino é a cidade com maior número de casos de dengue no sul de Minas. Ontem à noite, a Polícia Rodoviária Estadual apreendeu em Lavras, na BR-265, um Toyota Etios com placas de São Paulo, com 22 porções de maconha dentro de uma mochila de um dos ocupantes do veículo. O dono da mochila foi preso em flagrante. A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil de Minas Gerais, junto com o Instituto Nacional de Meteorologia, divulgaram um boletim sobre a enorme quantidade de chuva prevista para o estado. As chuvas serão intensificadas a partir de hoje, devido a um canal de umidade entre a Amazônia e o Sudeste, a famosa zona de convergência do Atlântico Sul. O sul de Minas será bem afetado com as chuvas. O prazo para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação voltou a ser de 30 dias e vale para os motoristas com documentação vencida. A medida entrou em vigor no dia 1º. Quem teve a habilitação vencida entre março de 2020 a dezembro de 2022 conseguiu um período extra para a renovação. A CNH tem validade por 10 anos para motoristas com menos de 50 anos. Para quem tem de 50 a 69 anos, a validade da CNH é de 5 anos. Os motoristas acima de 70 terão que renovar a carteira a cada 3 anos. Segundo informações da Rede Nacional de Dados em Saúde, há no Brasil 69 milhões de pessoas que ainda não receberam a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 e 30 milhões de brasileiros não receberam a segunda dose do reforço, enquanto 19 milhões não buscaram a segunda dose do esquema vacinal primário. No país, somente 163 milhões de pessoas tomaram a segunda dose, ou a dose única da vacina contra a Covid-19. Em Andradas, um produtor rural teve sua Hilux roubada por 2 assaltantes armados quando chegava em casa. A caminhonete foi levada depois de os ladrões anunciarem o assalto e, até o momento, a polícia não encontrou o veículo e nem os assaltantes. Em Poços de Caldas, o Corpo de Bombeiros, junto com a Polícia Militar, conseguiram convencer uma mulher trans a não suicidar. A mulher ameaçava se jogar das trincheiras Tancredo Neves. Depois de 2 horas de negociação, diálogo, a mulher foi convencida a desistir do suicídio. O fato ocorreu ontem à tarde em Poços de Caldas. A Prefeitura de Varginha encaminhou à Câmara Municipal o projeto de lei que trata sobre o congelamento dos preços do IPTU para este ano. O projeto descarta também a cobrança da correção monetária. Em Pouso Alegre, a Prefeitura poderia adotar a mesma medida, uma vez que os contribuintes estão tendo perdas atrás de perdas por conta das inundações e chuvas que vêm ocorrendo na cidade, uma vez que Pouso Alegre terá um orçamento para este ano no valor de R$1 bilhão. Dentro da relação oficial dos núcleos de apoio contábil e fiscal da Receita Federal, quem mais realizou atendimento durante o ano passado é a unidade de Varginha, que realizou um total de 70.528 atendimentos, liderando o ranking nacional pelo 4º ano consecutivo. Em Alfenas, uma árvore caiu em cima de um carro que estava no bairro Vila Borges. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a retirada da árvore. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. A Comissão de Animais de Companhia, ligada ao Sindicato da Indústria Veterinária, divulgou nota apontando o crescimento de 30% em membros de 4 patas nas famílias brasileiras. O Brasil ocupa o 3º lugar no ranking mundial,
conforme aponta o censo do Instituto PET Brasil, realizado em 2021. O mercado PET, devido a esse crescimento, registrou 51 bilhões e 700 milhões de reais de movimentação financeira. A Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, instalou elementos de acessibilidade no campus para proporcionar a utilização de maneira autônoma, segura e independente às pessoas cegas ou com baixa visão. São pisos, mapas táteis na entrada de alguns espaços e de identificação em braille nas portas das salas de aula. Cerca de 100 estudantes serão beneficiados com a iniciativa. Pouso Alegre, que é a cidade que abraça o futuro, deveria incorporar essas iniciativas na Universidade do Vale do Sapucaí, a Univas, que tem um campus diversificado com vários cursos e milhares de alunos. Se Pouso Alegre quer sair da condição de cidade periférica, tem que adotar tais iniciativas. Em Machado, ladrões invadiram um sítio no bairro Córrego do Rosário e furtaram vários metros de fios de cobre. O furto foi descoberto pelo caseiro do sítio, que vem sendo alvo de diversos furtos constantemente. Um boletim de ocorrência foi lavrado. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas divulgou o primeiro boletim epidemiológico da dengue de 2023. Os dados são do dia 3 e apontam Caldas e Bitura de Minas e Ipuiuna sem caso de dengue, chikungunya ou zika. Em Poços de Caldas há registro de 17 casos de dengue e 5 de chikungunya. Santa Rita de Caldas tem 2 casos de dengue. Jacutinga registra 7 casos confirmados de dengue, 1 em Bandeira do Sul e 8 em Campestre. Ouro Fino apresenta 282 casos de dengue e 2 de chikungunya, sendo a maior cidade do sul de Minas com registro de número de casos. Alfenas tem 15 casos de dengue, Passos 9 registros foram feitos de dengue. Em Varginha são 23 casos de dengue, sendo 1 de chikungunya. Pouso Alegre tem 3 casos de dengue confirmados para o município. Em Minas Gerais, são 71 mil casos de dengue, com 66 mortes no ano passado, 6.500 casos de chikungunya registrados e 5 mortes em investigação e 18 casos de zika. Em Passos, aconteceu ontem a reunião de prefeitos que pretende recorrer da prévia apresentada pelo IBGE referente ao censo realizado no ano passado. Os prefeitos vão recorrer na Justiça. A prévia divulgada da contagem populacional aponta que ocorreu um encolhimento em mais de 11 mil pessoas da população em relação à prévia divulgada em 2021 e também em comparação às estimativas feitas pelas prefeituras. Um mandado de segurança com pedido de liminar será impetrado na Justiça nos próximos dias, pedindo a suspensão da validação da pesquisa. Com essa redução populacional, o repasse financeiro, tanto do governo federal quanto do governo estadual, poderá diminuir aos municípios onde foi registrado a diminuição da população. A EPAMIG está vendendo sementes qualificadas de café para entrega imediata. As sementes poderão ser adquiridas nos campos experimentais de Três Pontas e Patrocínio. Em Bueno Brandão estão abertas as inscrições para o grupo de orientação nutricional Mais Saúde. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas no Centro de Convivência Vivacidade, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Em São Gonçalo do Sapucaí, a partir do dia 16, será aberto o cadastro do Auxílio Transporte. Interessados deverão procurar a Secretaria Municipal de Educação para renovar ou fazer a inscrição. Os documentos para regularização fundiária de imóveis do distrito dos Ferreiras, em São Gonçalo do Sapucaí,
poderão ser entregues no Minas Reurb, que é um ponto de plantão montado na cidade. A prefeitura está regularizando quase 200 imóveis no distrito dos Ferreiras, em São Gonçalo do Sapucaí. O rompimento da barragem de Itajubá foi descartada pela Coordenadoria da Defesa Civil de Cariaçu. Com essa informação, os moradores que se mostravam preocupados com o assunto agora ficarão mais tranquilos. A escola Atílio da Silva Brandão, em Bom Repouso, estará com matrículas e rematrículas abertas a partir da próxima segunda-feira para o transporte universitário. O horário de atendimento dos interessados será das 8 às 11h30 da manhã e da 1 às 5 da tarde. Em Senador José Bento, a Secretaria de Saúde, que estava nas mãos da vice-prefeita Andréia Inácio, agora será de responsabilidade de Joyce Lemos Oliveira Zétula. Em Santa Rita do Sapucaí, a revitalização do espaço esportivo Benedito Maciel de Lima, na Vila Operária, prossegue com concretagem do piso da quadra, construção de sanitários e vestiários e recuperação do alambrado e do sistema de drenagem do terreno. Em Santa Rita do Sapucaí, irá ser implantado a Zona Azul dentro da revitalização do trânsito no município. Também estão previstas a renovação do sistema de monitoramento em parceria com a Inatel, instalação de câmeras de reconhecimento facial, trocas de semáforos, instalação de radares, dentre outros procedimentos. Em Jacutinga acontece o pagamento de dívidas atrasadas que estão em abertos na prefeitura com desconto. O desconto vale para impostos de IPTU, taxa de alvarás, dentre outros, podendo o valor do desconto chegar até 100%. E para maiores informações, o interessado deverá procurar o setor de tributação da Secretaria de Fazenda da Prefeitura, que fica no Paço Municipal, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde. E hoje em Jacutinga tem até às 6 da tarde interrupção de energia elétrica no centro da cidade para realização de reparos da rede elétrica pela CEMIG. E amanhã em Silvianópolis tem o desmonte do presépio com a participação das Folias de Reis, Centenária e Estrela de Belém, na Avenida Doutor José Magalhães Carneiro, a partir das 6 horas da tarde. E a partir do dia 10, o Hospital de Clínicas de Itajubá retornará com as cirurgias eletivas. A informação foi divulgada em nota pelo hospital. Em Monte Sião foi divulgado nota pela Defesa Civil informando sobre as chuvas que deverão atingir o município entre hoje e amanhã, podendo chegar até 200 milímetros de chuva, que será forte. A Defesa Civil solicita dos moradores atenção redobrada nas áreas de risco. E hoje em Monte Sião tem até às 3 da tarde o desligamento de energia elétrica feita pela CEMIG para o bairro Parque Antonieta, na rua José Guirelli. É que a CEMIG está realizando serviços de alta complexidade na rede elétrica. Em Inconfidentes, o calçamento da estrada que corta o bairro Boa Vista segue adiantado. Bloquetes estão sendo instalados na entrada do bairro que dá acesso à Capela de Nossa Senhora das Graças. São cerca de 320 metros de calçamento em 2.226 metros de área. E amanhã, em Confidentes, tem a apresentação da Folia de Reis na Praça Tiradentes, com a participação da Congada Serena São Benedito e Valdemar e Foliões, a partir das 7 da noite. Faleceu em Congonhal o Benedito Lopes Pereira, que trabalhou na prefeitura entre os anos de 1997 a 2000. Benedito tinha um conhecimento profundo de tudo e fazia um serviço ímpar na melhoria do trabalho realizado pela prefeitura. Foi figura ímpar no desenvolvimento de Congonhal. Em Pouso Alegre, há um esgoto vazando na rua Gerson de Paulo Oliveira, sem que a Copasa tome as devidas providências. Pallets tiveram que ser colocados sobre o vazamento do esgoto para que os moradores possam passar pela rua. E cadê os vereadores, prefeito e outras autoridades para exigir da Copasa providência sobre o assunto? O mais grave
é que na rua Gerson de Paula Oliveira não há boca de lobo para escoamento de água e muito menos rede de esgoto para escoamento dos dejetos que estão flutuando na rua, gerando contaminação e correndo risco de leptospirose. Em Pouso Alegre, a cidade que abraça o futuro, tudo mentira, viu? O material utilizado para tampar os buracos existentes nas ruas, que se tornaram um queijo suíço, é feito de derivado de petróleo, que, colocados durante a chuva, contribui para a poluição do rio Mandu. O material aplicado vai para o rio, porque já se soltou dos buracos, gerando aparecimento de manchas de óleo. A preocupação é que esse óleo possa gerar derrapagens de motos e bicicletas, causando acidentes graves nos buracos onde foram usados para cobri-los, e com a chuva eles estão se soltando, e com isso o óleo fica espalhado e pode provocar acidentes. No bairro São João, em Pouso Alegre, o Corpo de Bombeiros socorreu 2 motociclistas que sofreram colisão na rua Três Corações, quando as 2 motos se chocaram. Ambos foram encaminhados ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Um dos motociclistas permanece internado, pois sofreu perfuração do pulmão. O Pouso Alegre Futebol Clube fará jogo-treino com portões abertos neste sábado contra o time do Juventus de Sorocaba, interior de São Paulo. O jogo será às 10 da manhã. A Arteres, responsável pela rodovia Fernão Dias, foi notificada para realizar os reparos dos buracos existentes na BR-381. Mas esses reparos só poderão acontecer depois das chuvas, porque se for realizado durante as chuvas, esse processo vai dar em nada. A notificação partiu da ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, devido às péssimas condições da rodovia. Um dos trechos que deverá passar por reparos fica entre São Gonçalo do Sapucaí, onde o recapeamento foi feito de maneira irregular e o asfalto está com buracos. De Varginha até Nepomuceno, também o trecho deverá sofrer benfeitorias. A Arteres diz em nota que continuará investida em obras de conservação, onde o tráfego atinge 200 mil veículos diariamente. Mas o que chama a atenção nisso tudo é que a Arteres, concessionária da Fernão Dias, foi notificada já para a realização do serviço. E daí aparece os deputados federais oportunistas para criticar as condições péssimas da pista, sabendo que por força de contrato a Arteres terá que realizar as benfeitorias. Então, os deputados federais estão pegando carona naquilo que sabem que será realizado por força de lei. Pura demagogia, querendo ganhar pontos com o eleitorado. A crítica só é construtiva quando se sabe que através dela algo será realizado e não ao contrário. Quando se sabe que a obra terá que ser realizada de qualquer maneira, então isso é demagogia e oportunismo. Agora, pergunta se algum deputado estadual, alô, doutor Paulo, deputado federal, alô, Rafael Simões, alô, doutor Maurício, que é deputado estadual por Ouro Fino, falam alguma coisa sobre a rodovia da morte, que ficou denominada atualmente, que é a MG 290. Silêncio total. Os deputados estaduais e federal eleito agora não falam, pois não há garantias de que a obra da MG 290 de Jacutinga até Pouso Alegre venha a ser realizada. Assim que for garantida,
Certamente esses deputados virão a público para se transformarem no pai da criança. A MG 290 está um caos, com enormes buracos e podendo causar uma tragédia a qualquer momento. Inclusive, o que tem de veículo com pneu estourado e danificado por conta dos buracos existentes na MG 290 é caso de polícia. Então, a qualquer momento, deputados eleitos por Pouso Alegre e por região vão aparecer assim que essa concessão fechar para criticar os buracos, né? Mas pergunta se eles cobraram uma providência junto ao governo do estado de Minas. Não, porque a concessão da rodovia ainda está em fase de negociação e os deputados federais e os deputados estaduais têm o poder de cobrar do governo mineiro providências para o caos que se encontra a MG 290 e não fazem, mas apresentam críticas sobre a Fernão Dias, onde sabem que a obra por força de contrato terá que ser feita pela Artéries. Então, que os deputados federais nos poupem das críticas inúteis e com o objetivo de ficar bonito na fotografia. Entre a demagogia e a providência, os deputados federais têm que aprender a correr não atrás daquilo que será feito, pois isso tem nome de demagogia, e sim daquilo que é necessário e importante e precisa ser cobrado, como a situação caótica em que se encontra a MG 290. O governo federal libera verbas para os governos estaduais aplicarem nas rodovias estaduais, e isso sim tem que ser fiscalizado e cobrado do governo estadual de Minas, pois quem trafega pela MG 290 é contribuinte e pagador de impostos. Esse discurso que a MG 290 é de competência do Estado e não do governo federal, que fique claro que o governo federal libera verba para o governo estadual de Minas realizar as obras necessárias nas rodovias estaduais, cabendo a quem está na Câmara dos Deputados, seja ela federal ou estadual, fiscalizar essas verbas e o montante a ser destinado para que essas benfeitorias sejam realizadas e bem como aprovar a liberação do dinheiro pelo governo federal ao governo estadual. E Pouso Alegre terá, assim como a região do sul de Minas, chuvas para as próximas 2 semanas. A informação é da Defesa Civil de Minas Gerais, que projeta um volume pluviométrico acima de 100 milímetros de chuva. Pouso Alegre poderá ter até 20 milímetros de chuva por dia. E ontem à noite a Polícia Militar Rodoviária prendeu no trecho entre Santa Rita do Sapucaí a Pouso Alegre cogumelos alucinógenos LSD e comprimidos de êxtase que estavam no interior do veículo Hyundai. As drogas estavam no interior do porta-malas do veículo e o motorista foi preso em flagrante. Ontem aconteceu um acidente no bairro Jardim Olímpico, em Pouso Alegre, nas proximidades do cruzamento do Rosão. O acidente envolveu um ônibus e um carro de passeio, sendo que este foi atingido lateralmente. O ônibus é da empresa de Cambuí. Já na Avenida Antônio Scodeler, no bairro Faisqueira, em Pouso Alegre, próximo ao hipermercado, um ônibus da Gardênia colidiu contra um carro de passeio. O ônibus fazia a linha de Congonhal, que seguiu sem parar para ver o estrago e nem se o motorista do carro de passeio tinha se ferido. Moradores do bairro São Geraldo, em Pouso Alegre, cobram do vereador do bairro e também das autoridades competentes solução para as inundações e esgoto a céu aberto que está ocorrendo no bairro com a chegada das chuvas. A coisa piora e muito, havendo inclusive
dejetos no meio da água da chuva, além de outros tipos de material que tem que estar dentro do esgoto. O rio Mandu teve redução até ontem em 4 metros, mas com as chuvas de ontem e dessa madrugada e de agora a pouco, pode voltar a subir em Pouso Alegre. Existe no momento 245 pessoas atendidas pela Secretaria de Assistência Social e de Políticas Públicas, sendo que são 81 famílias, das quais 3 estão desabrigadas e se encontram em abrigos provisórios. A Copasa, até que enfim, depois de inúmeras queixas, resolveu dar o ar da graça no bairro São Geraldo para inspeção da situação dos esgotos, onde a água pluvial é canalizada de maneira irregular nos esgotos do bairro. Essa prática tem sido adotada não só no bairro São Geraldo, mas em Pouso Alegre inteira. A Copasa identificou os pontos onde acontece o vazamento de esgoto e a abertura dos tampões da rede de esgoto para a drenagem da água pluvial. Técnicos da Copasa monitoram a situação no bairro São Geraldo, mas a Copasa não esclareceu quando e nem como dará solução para a água da chuva canalizada na rede de esgoto em Pouso Alegre. A Copasa, que deverá comemorar em breve bodas de prata de implantação na cidade, durante esses 25 anos, não tomou nenhuma providência efetiva sobre o assunto, apesar de saber da existência do problema, e nem a Prefeitura de Pouso Alegre nem a Câmara cobraram solução. O ciclista que foi atropelado e morto próximo ao bairro do Algodão, em Pouso Alegre, por um carro quando trafegava na contramão na rodovia Fernão Dias, cujo corpo estava no IML de Pouso Alegre, foi reconhecido por familiares. Edivaldo Ferreira de Lima, quando trafegava pela rodovia Fernão Dias, quando um carro bateu de frente com a bicicleta em que ele estava. O ciclista morreu no local e sofreu diversas fraturas e escoriações. Edivaldo morava no bairro Parque Real, em Pouso Alegre, há 7 anos. E o corpo foi descoberto no IML porque o patrão dele deu falta da ausência de Edivaldo no trabalho e procurou a polícia, sendo informado que no IML havia um corpo que poderia ser de Edivaldo. O patrão acionou a família, que efetuou o reconhecimento. A XCMG deverá ampliar seu parque industrial em Pouso Alegre. A informação foi divulgada pelo presidente do grupo, que não falou sobre o valor dos investimentos e muito menos quando esse processo deverá ocorrer. Pouso Alegre tem um abrigo para acolher os desabrigados das inundações que acontecem na cidade. E até agora no município há 81 famílias atendidas. No local há alimentação, higiene, acomodação, espaços de recreação para crianças, como determina a lei no Brasil. A escola destinada como abrigo para atendimento aos desabrigados não foi informada pela Prefeitura de Pouso Alegre. Em Natércia foi aberto um ponto de atendimento virtual da Receita Federal, que funcionará na própria Prefeitura. Dessa forma, os moradores de Natércia não precisam vir a Pouso Alegre para atendimento. A APAI de Ouro Fino recebeu da Prefeitura um micro-ônibus para transporte de pessoas com deficiência, que recebem atendimento na APAI. O veículo tem 16 lugares e custou R$ 420 mil, onde a Prefeitura entrou com 120 mil e a outra parte do recurso, 300 mil, vieram da emenda parlamentar. Em Poço Fundo, a Prefeitura está realizando correção dos pontos críticos do bairro Cardoso e limpeza de saídas de enxurradas dos bairros Piedade, Quatis e Barreirinho. Em Três Pontas, houve o desabamento da estrutura de uma garagem de um prédio, onde 13 pessoas ficaram desalojadas. O desabamento teria como princípio a infiltração devido às chuvas e o prédio apresentou rachaduras. E o prédio tem 3 andares. Ao lado do prédio há uma escavação de uma obra. E o Jornal Falado Online, Correio Sem Selo, onde a notícia anda de boca em boca, edição 274 desta quinta-feira, 5 de janeiro de 2023,
termina aqui, com a colaboração dos nossos 8 participantes, entre eles José Cláudio, em Congonhal, e das rádios web de Ouro Fino e Inconfidentes. Editora-geral do Jornal Falado Online Correio Sem Selo, a jornalista Sônia Cabral. A todos, uma ótima quinta-feira e até amanhã.